paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui hoje reunidos para juntos dividir com você um pouco daquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas, no nosso coração. Amém? Vamos tomar um café gostoso, né, entre meninas. E o Neto que está aqui fazendo um louvor para nós. Então agora nós vamos ouvir um pouquinho desse louvor maravilhoso. Fica conosco, vai chamando quem está em casa para sentar contigo, assistir junto contigo, participar também. Amém? Enquanto isso, vamos louvar, né, meninas? Amém?
falou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. A minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Ele é fiel em tudo o que Ele promete, amém? E nessa tarde, né, junto com essa mesa bonita que Deus preparou para nós, essas companhias lindas, né, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como edificar o nosso lar em meio a crises, amém? E esse é o tema que a gente colocou, como edificar, né, mulheres que edificam os seus lares em meio à crise. E lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que toda a mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas mãos. E hoje nós escolhemos para estar aqui conosco essas mulheres sábias. E elas vão estar dividindo conosco, né, nesse bate-papo, nessa conversa, as experiências que a gente tem tido. Amém? Clarice, eu me chamo Clarice, sou dona de casa também, então assim, é difícil. No meio de tanta crise, no meio da crise, edificar uma casa, né? É muito difícil, é só mesmo assim a gente pedindo sabedoria para o Senhor mesmo, para Ele estar nos ajudando, porque com tantas coisas para fazer, é serviço da casa, é emprego, é cuidar de filho, o serviço não para, né? E chega de noite, a gente está lá querendo um pouco de descanso e os filhos ainda estão elétricos, né? É verdade. Boa tarde, me chamo Larissa, eu congrego aqui no Mefã Indaial, sou casada, tenho 2 bebês, e hoje a gente está aqui para dividir um pouco do que é ser mãe, né, no meio da crise, o que é ser mãe, tendo trabalho na igreja também, então é bem difícil. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Amém. Amém. Boa tarde, queridas. A paz do Senhor a todos. Então, vamos dividir um pouco daquilo que Deus tem nos orientado como mulheres dentro dos nossos lares, para nós estarmos fazendo a diferença nesses dias. Nós sendo mãe, nós sendo esposa, edificando nossos lares ao meio de uma crise, ao meio de uma pandemia, onde a mídia tem bombardeado, né? Então é bem difícil nesse tempo, e a gente precisa estar atenta a quem nós estamos dando ouvidos, à mídia ou ao Senhor. Eu tenho tentado, tenho buscado no Senhor, e eu tenho, graças ao bom Pai, eu tenho conseguido experimentar a paz dele nesses dias, em meio à pandemia, em meio à crise, esposo desempregado, mas eu tenho experimentado da paz dele. Glórias a Deus por isso. Amém. Amém. E eu me chamo Janete. Oi, pessoal, estou aqui para dividir com elas também, aprender, pegar uma carona nas experiências delas, mas também tive as minhas e talvez saia alguma coisa. Amém. Que bom. E é isso que a gente quer dividir um pouquinho com vocês. A palavra de Deus diz que no meio de uma multidão de conselheiros há sabedoria de conselhos. Não é verdade? Então, dividindo as nossas experiências com vocês, dividindo com vocês aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração nesses dias, nesse tempo, para essa época, não é verdade? Talvez ajude você aí também.
Porque na realidade nós estamos nos reinventando, né, pastora? Nos reinventando, todo dia uma descoberta, né? É buscando algo novo dentro da nossa própria casa, né? É verdade. E assim, eu vejo o quanto Deus é bom e o quanto Ele cuida da gente dentro da nossa casa, porque não é fácil. Você tem uma rotina, você sai cedo, vai trabalhar, teu esposo vai trabalhar, teu filho vai para a escola. Aí daqui a pouco, do dia para a noite, o cenário muda. Todo mundo fica em casa. Como você vai lidar com isso? Com o marido em casa, com o filho em casa, com casa para limpar, comida para fazer, roupa para lavar. Queridas, não é fácil, só em Jesus mesmo. É verdade. Ainda mais quando a gente tem duas crianças pequenas, né, Lari? A Lari tem 2 bebês em casa, gente. Eu queria que ela falasse para nós um pouquinho daquilo que ela tem passado, daquilo que ela tem enfrentado, né, dentro da casa dela, para nós aprendermos também, porque eu não tenho mais criança pequena em casa, né? Meu bebê já tem 34 anos, o meu bebê. Cresceu o meu bebê, né? Mas a Lari ainda tem 2 bebês em casa. Então eu queria que ela dividisse conosco um pouquinho, amém? Eu sou dona de casa há bastante tempo, então a minha rotina da minha casa não mudou, para mim continuando, porque eu sempre fui dona de casa. Mas a minha mais velha Alice, que hoje tem quase 3 anos, ela ia para a creche, meio período. Então era o tempo que eu tinha de fazer as minhas coisas, de dar mais atenção para a bebê, que ela precisa de muita atenção também, de ter meu tempo com o Senhor. E agora? Tá, marido em casa, né, desempregado também, mas, né, amém, nós temos o Senhor, estamos em paz em meio à guerra, isso que é importante, a paz em meio à guerra. Exatamente, e nós 4 em casa, agora sobrou tempo, só que a gente não sabe às vezes o que fazer com o tempo, e aí? E daí a Alice, ela quer brincar, a Luísa também, ela está crescendo, ela está aprendendo a querer engatinhar. Então eu fico pensando, meu Deus, que hora que eu vou tomar meu banho? Que hora que eu vou sentar e comer minha comida quente no prato? É difícil. E daí, às vezes tem, por exemplo, nós temos cultos presenciais agora, né? Com máscara, um distante do outro. Então as atividades da igreja continuam. E daí eu tenho, glória a Deus, ajuda do meu marido para ficar com elas, para poder fazer o que eu tenho na igreja também. Então, vou dar um crédito também ao André, com certeza, que me ajuda em tudo. Ele é um paizão. Se não fosse ele, eu falei para a pastora, se não fosse o André, eu não conseguiria fazer o que eu tenho que fazer na igreja, porque eu preciso de alguém para ficar com elas, né? Então, voltando ao tempo, à rotina de casa. A Alice, ela quer brincar o tempo todo, mas tem comida para fazer, tem roupa para lavar, tem meu tempo com o Senhor. Então, assim, diferente de muitas mulheres em casa que não tem criança pequena, eu tenho que criar o meu tempo com o Senhor. É verdade. E que momento que eu tenho? Quando elas dormem, ou quando elas estão entretidas com algum brinquedo. E às vezes a gente deixa assim elas na TV, deixa elas na tela um pouco pra gente respirar. É verdade. Né? Porque senão a gente também pira. Então a gente tem que pirar, tem que respirar para não pirar. Esse respirar para não pirar é bom, é verdade. Está sendo assim, um desafio bem grande, mas Deus está em todos os desafios com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, que Amém. bom. E ter criança pequena em casa, gente, a gente tem que criar o tempo, né? E esse que a Lari falou de criar um tempo. Gente, é possível. Amém? É possível criar esse tempo. A gente já não tinha mais tempo para isso, né? Não. Já era bem apertado o tempo. Aí Deus pega, faz toda essa situação, usa toda essa situação e muda toda a nossa rotina. Sim. Né? E dentro dessa rotina, nós temos que nos moldar como mulheres de Deus para aprender a dominar a situação. Verdade. E Deus tem mostrado também o valor dos professores. A gente pensa, né? 4 horinhas na creche. Gente, 4 horas para uma criança é muita brincadeira. A gente tem que ter muita criatividade. Então, na quarentena, Deus está me dando muita criatividade. Na hora de cozinhar, na hora de brincar, na hora de tudo. Criatividade é a palavra-chave. É verdade. Inclusive alguém comentou comigo essa semana, né? Que só agora com os filhos em casa é que eles viram que a culpa não são dos professores. A culpa é do próprio pai. Então, eu creio que dentro dos nossos lares, né, em meio a toda essa situação, nós como mulheres sábias precisamos também arranjar esse tempo, esse cuidado, né?
E daí também nós temos a Clarice, né? A Lari sempre ficou em casa, né? Ela está trabalhando em casa, tranquilo. Né? Mas a Clarice tem um adolescente e um pré-adolescente em casa e ainda trabalha fora. Divida conosco um pouquinho, amiga, dessa situação. Não é fácil. Já é difícil quando eles eram pequenos. E agora, no caso daí em casa, que no caso assim, daí a gente tem que, além do serviço da casa, ainda a gente tem que, no caso assim, botar limite para eles. Principalmente, no caso assim, que a escola está parada. Sim. Então, a gente tem que administrar o tempo deles fazer a tarefa, porque se for por eles, eles não fazem. É verdade, Mesmo, não fazem, é verdade. mesmo sendo adolescente, mesmo, a gente tem que dizer, vocês fizeram a tarefa, agora é a hora de fazer a tarefa, é a hora de enviar para os professores, porque ainda tem que enviar para a escola, sabe? Uma porque eles acham que porque eles estão em casa, eles não têm mais a responsabilidade e o compromisso que eles tinham no colégio. Mas nós, como mulheres, sabemos precisamos ensinar que eles têm, né? E daí ainda sobrou para nós ser os professores deles, né? Porque daí eles mandam pesquisa e a gente tem que fazer com eles as pesquisas. Né? Até essa semana passada a Mariana teve uma pesquisa para fazer, no caso assim, né? D'água, sobre água. Ela teve que pegar uma tigela com água, botar sal e botar no sol para ver, sabe, como é que ia agir aquilo ali, o ciclo d'água. Olha só. E como que a gente vai fazer? Então A é gente tudo... já esqueceu tanta coisa, né? Com certeza. Não é verdade? Não temos mais criança profissional. Com certeza. Então, assim, né, eu tenho meu trabalho, né, tenho meu serviço, né, mas agora, né, ainda estou de férias, até semana que vem eu estou de férias, mas mesmo assim, é difícil, né, e daí tem as minhas encomendas, né. É verdade, ela ainda faz bolo pra fora, faz bolacha de bolo de mel. Gente, uma delícia. Então, a menina já é mais, né? A Mariana já gosta mais de estar comigo, né? Então, passou para bolo, passou para doce, está comigo, né? Agora, para pedir para fazer uma faxina na casa, é só Jesus, né? Mas a gente está sobrevivendo, né? Amém, que bom. Gente, nós como mulheres sábias, né? Como a Bíblia diz que nós, a mulher, ela edifica a casa. Então, dentro de toda essa situação, né, meninas? Dentro de todos esses contextos dentro da nossa casa, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos reinventar, nós temos que procurar ter aquela, né, quando surge aquele cansaço, aquela vontade de sair correndo, dar uma respirada funda, buscar o socorro bem presente do Espírito Santo para poder contornar toda essa situação. Um dia após o outro. Um dia após o outro. E eu sei que você que está aí nos assistindo do outro lado, também tem as tuas experiências, né? Também tem as tuas dificuldades. Mas eu creio que com as nossas aqui, e no decorrer dessa conversa, você também vai entender que você não está sozinha. Não é? Você não está sozinha. E sem contar que como a pastora Tati falou, o Sandro em casa, né? Com o marido em casa. Meu Deus, não, pastora. Divida um pouquinho conosco do teu dia a dia para nós ver como é que tá. Então, como tem sido meus dias? Eu posso dizer, até essa semana uma amiga minha me ligou, ela é uma amiga minha há de muitos anos, ela é minha intercessora, na verdade. E ela orou muito pela nossa vida. E muitos já sabem do meu testemunho de restauração dentro da minha casa, né? E ela me mandou uma mensagem perguntando, no WhatsApp, me perguntando como é que estão as coisas, aquela coisa. E no final, ela perguntou, Tati, e o Sandro? Porque o Sandro está desempregado, assim, mas a expressão dela foi assim de muita preocupação. Sim. E eu disse, meu Deus, glória a Deus que eu posso responder. Como ele está, como nós estamos? Eu falei, nós estamos em paz. Em paz. E eu sempre perguntava para o Senhor, há uns anos atrás, que eu queria experimentar a paz dele, a paz que excede todo entendimento. Amém. Eu posso dizer que eu estou vivendo essa paz dentro da nossa casa. E o que Deus tem me mostrado, me conduzido. Há um tempo atrás Deus me parou por 3 anos. Eu acho que Ele me ensinou muita coisa nesses 3 anos. Ele me parou, trabalhava fora, me parou e me deixou dentro da minha casa por 3 anos.
E ali Deus me ensinou muita coisa nesses 3 anos. E agora eu estou colocando em prática muita coisa. Amém. E uma coisa que quando começa a rolar assim, que a gente sente que o clima começa a esquentar. Porque tem horas que o clima começa a esquentar. Esquenta. 3 na cozinha, lavando, secando, fazendo comida, daqui a pouco, aí tu olha, ele não lava do jeito que você lava, Meu ela Deus, não é seca verdade. do jeito que você seca, ela não guarda onde você guarda a louça. Aí você respira fundo. E o que eu tenho aprendido, assim, quando eu vejo que o clima está tenso? Saio, respiro, e eu tento muito me colocar no lugar do outro. Quando eu vejo que o Sandro está meio assim, a cara está querendo ficar feia, eu tento me colocar no lugar dele. Porque não é fácil no meio de tudo isso, ele ainda perdeu o emprego, né? Perdeu o emprego. E ele fala, não, se eu parar para pensar no cenário, na situação, a gente perde a paz, a gente perde meio que o controle. Então a gente tem que se focar no Senhor e crer. E quando rola um estresse, tipo essa semana, começou a rolar um estresse com a Ana e com o pai. Tipo um estresse, assim. Daí eu senti que a coisa ficou tensa. Eu falei, Ana, você precisa entender e se colocar no lugar do pai. Não é fácil pro pai, porque o pai está fazendo... Eu estou na minha rotina normal, porque eu voltei a trabalhar agora. Eu estou na minha rotina normal. E o Sandro, ele está cuidando da casa, então para ele não é fácil. Ele está desempregado, ele parou e ele está cuidando da casa, ele está cuidando da Ana, ele está dando assistência para ela na escola e assim vai. Então eu falei, Ana, tu tem que te colocar no lugar do pai também, porque não é fácil para ele. De repente a vida dele parou, virou e ele está em casa. Não é fácil. E ele está em casa e para o homem não é fácil. Além dele estar desempregado, ele está dentro de casa, praticamente está cuidando de uma casa, ele está ali, então não é fácil para ele. E é um se colocar no lugar do outro. Quando eu vejo que a Ana está estressada também, só quarto, celular, inventar algo. Vamos fazer uma pipoca, vamos tomar um chimarrão nós duas? Isso mesmo. Vamos fazer exercício físico? Vamos. Inventar, fazer algo, não deixar o clima ficar tenso. Eu tenho administrado isso dentro da minha casa e tem funcionado. É verdade, porque, gente, o clima tenso sempre vai ter. Porque não é fácil, né? Se um lado saindo para trabalhar, o outro saindo para trabalhar, andando, já não é mais, né? Já era mais fácil. Agora, preso dentro de casa, sem poder sair, não é verdade? Não é fácil, gente. Sempre vai ter uma situação ou outra ao qual a gente vai ter que enfrentar, não é verdade? E isso que a pastora Tatiana falou é muito importante, gente. Respirar, sair, buscar no Espírito Santo de Deus. É confiar naquele que está conosco. Não é verdade? Nós precisamos ser mulheres que confiam em Deus. Não é verdade? Mulheres que buscam no lugar certo aquele refrigério. E lá em Salmos 27:3 diz assim: se o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Então, uma das coisas que nós precisamos é ter essa confiança em Deus, né, pastora? Ter essa confiança, essa convicção de que Ele está cuidando de tudo. Porque se nós realmente parar e olhar para o cenário, a situação ela não é boa. Ela não tem, se nós formos olhar, não tem uma perspectiva boa, não existe. Por isso que a gente não pode olhar para a situação, para o momento. Nós precisamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Então, é dessa forma que nós, na nossa casa, a gente tem encontrado a paz, encontrado, como é que eu posso dizer assim, a sabedoria para lidar com isso. Sabedoria para lidar com isso. Nós precisamos ser sábias. Meu Deus. E só em Jesus a gente consegue ser. Só em Jesus, porque é muito fácil dentro da... É assim, é uma vírgula. Eu falo, às vezes é uma vírgula, tu acaba... acaba
com o dia, com o clima, com o ambiente, porque Verdade. é muito fácil. Daí tu acaba ofendendo, tu acaba magoando, e daí como é que tu vai contornar isso depois que criou-se uma situação? Fica mais É difícil. Fica mais difícil. Eu tenho entendido que nessa quarentena foi um tempo que o Senhor proporcionou pra gente, principalmente para os maridos e para os filhos, estarem mais em casa, porque a maioria de nós aqui já estamos dentro de casa há bastante tempo, né? Então, é um pouco tempo que o Senhor tem dado para a gente se aproximar também. Ah, mas eu sou próxima do meu marido, eu durmo com ele toda noite. Mas o dia a dia, a gente a conversa, como a pastora Tati falou, saber entender o outro, até empatia, né? O André também, a mesma situação que o pastor Sandro, ele está desempregado, ele está fazendo várias coisas também em casa comigo, ele me ajuda. Então, é um novo ambiente para eles. Eles eram acostumados a ir trabalhar, fazer o papel deles, voltar para casa e curtir a família. Agora, não, tudo é dividido entre o marido e a mulher agora. Então, esse que é uma dificuldade agora na quarentena. Mas o Senhor tem proporcionado isso para aproximar mesmo a gente, né? É um tempo precioso mesmo, assim. Eu vejo às vezes a Alice, ela vem e fala, ai, como eu amo vocês, mas é porque ela tá feliz de ver a gente em casa só com ela. Ela não tem essa visão geral de que a gente está num tempo de dificuldade, que está em pandemia, só que a gente tem que ter paz no meio da guerra, entende? Por exemplo, eu vejo muitos lares no meio do medo. Ai, meu Deus, ai, que medo desse vírus. Só que se é Deus que está guardando. É verdade. Não adianta a gente usar máscara, usar álcool em gel, não ter contato, se a gente não crê que a proteção vem dele. É então, verdade. a proteção vem do Senhor. É verdade. Nós precisamos entender que o homem saindo do controle da situação das mãos dele, né? É bem mais difícil ele se adaptar a uma situação de estar dentro de casa do que nós mulheres. Porque mesmo que nós trabalhe fora, né? E que tenha o seu tempo fora, quando a gente chega em casa, a gente domina aquele ambiente, não é verdade? A gente domina. Agora, quando toca para eles dominarem esse ambiente, eles não é a natureza deles. E por estar muito dentro de casa, a tendência é dividir as tarefas. E se a gente não busca essa sabedoria, não busca essa calma dentro de nós, é como a Tatiana falou, não faz do jeito que a gente gosta, não faz do jeito que a gente é acostumada, não é? Então, se você está em casa, querida, e você está nos ouvindo, e você não está conseguindo lidar com essa situação, de ter as pessoas dentro de casa, mexendo, tirando a toalhinha do jeito que você é acostumado a pôr, né, Terete? Tirar a xícara, as crianças tirar a xícara e não levar. Para, respira fundo, busca essa confiança em Deus, em saber que Ele está no comando, que é nele que a gente busca essa sabedoria para lidar com todas essas situações. Não é verdade? A gente tem que parar e pensar que nós precisamos ser como 5 das 10 virgens. Não é verdade? Lá em Mateus fala das 10 virgens. Mas 5 eram prudentes e 5 não eram. Por que elas foram prudentes? Porque quando elas saíram de casa, elas já saíram com aquilo que era necessário, né? O óleo na lamparina. Então, nós precisamos buscar isso em Deus. Precisamos entender que nós precisamos ser esse tipo de mulheres, que antes que a situação aconteça, a gente busca em Deus para resolver a situação, com filhos, com casa. Não é? E sabe uma coisa que eu tenho percebido? Parece que as mulheres em si, elas têm tido menos tempo com o marido agora, que ele está direto com ela, do que quando ele estava fora. Porque antes o tempo ele era dividido. O tempo antes ele era dividido, cada coisa no seu lugar, aquela rotina. A gente tinha controle de tudo. E hoje não, né? Todo mundo em casa, é aquela loucura, como a pastora Tati falou, às vezes dá uns arranca-rabo, tem que parar, respirar. O tempo que comigo é assim, o tempo que eu tenho pro meu marido é quando todo mundo vai dormir. Daí a gente respira, fica junto. Esse é o nosso tempo. Antes não. Era um tempo dividido, era um tempo separado. Verdade. Então,
essa também é uma grande dificuldade, né? Que toda a rotina mudou. E as crianças sentem isso também. Sempre. O sono delas muda, o apetite muda, tudo muda. Então, Eles comem mais, né? muito. Mais. Muito. As crianças que vocês não estão comendo mais, porque eu não tenho criança, mas eu tenho 5 netos. E eles vieram ali para casa agora de férias, porque pegaram férias e tiveram que vir ali para casa. Gente, eu não aguento mais inventar comida nova. A frase é, tô com fome. Tô com fome. O que tem para comer? Então, as coisas ao mercado têm aumentado. Então. É verdade, gente. Nós precisamos entender essas coisas, sabendo que não é fácil. Amém? Mas nós precisamos nos preparar. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos estar preparados para os dias maus. Exatamente. Não é verdade? A gente tem que estar preparado para os dias maus. E se a gente não soubesse preparar para estes dias, como que nós vamos enfrentar as situações? Não é verdade? Marido desempregado, né? Porque o desemprego está sendo visível por causa de toda essa situação, não é? Doença, a unidade em casa, tudo isso a gente precisa entender e compreender que dentro dos nossos lares, amém? A sabedoria de governar o lar, de orientar o lar, de direcionar os filhos, de colocar eles, né, no caminho, de ter paciência com o marido, de sentar, de conversar. Deixa eu dar uma dica para vocês, uma coisa que eu e o meu esposo sempre fazemos e que nessa quarentena tem se intensificado. Eu levanto sempre mais cedo, né? Vou dormir mais tarde e levanto mais cedo, né? Esse ativismo é impregnante. Então até isso a gente desacelera, né? Tanta coisa para fazer, não pode fazer. Desacelerar, não é verdade? Eu tive que desacelerar. Mas uma das coisas que eu continuei fazendo, eu levanto de manhã, eu arrumo o café na mesa, faço uma coisa, faço meu devocional, espero ele levantar, ele senta na mesa e ele abençoa o nosso dia. E juntos nós colocamos diante do Senhor todo o decorrer. Pedimos para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos ensina. Porque no decorrer desse dia provavelmente vai ter situações que nós não vamos saber lidar, vai ter problemas que talvez a gente não saiba resolver, vai ter inimigos que se levantam das trevas para nos parar. Então nos ensina, Espírito Santo. Então assim, querida, querido, presta atenção naquilo que o céu está falando dentro de tudo isso. Não é verdade? Tem a rotina, né, Clarice? Mas o que Deus quer te ensinar no meio dessa rotina toda? Tem alguma experiência para dividir conosco já desses dias? Eu acho que é paciência. Paciência. Porque sempre quando eu oro, eu peço para o Senhor me dar paciência. E como ter paciência? Só que assim, uma coisa que eu acho que nos aproximou, no caso assim, com essa pandemia, que no caso assim, uma coisa que eu agradeço a Deus, é que a minha família hoje, no caso assim, né, filho em casa, marido em casa, sabe assim, eu, né, por enquanto estou em casa, mas ele nos uniu mais. Isso é verdade. É verdade. Sabe? Antes eu não tinha tempo para brincar, sabe, com as crianças. Agora, no caso assim, para a gente puder fazer uma rotina com eles, a gente até está aprendendo a jogar bola de novo, sabe assim? É jogar ping-pong, é jogar vôlei. E assim a gente vai buscando, vendo um filme, fazendo uma pipoca. E, né, então, eu acho que ajudou a aproximar, sabe? Que no dia a dia que tira muito tempo da gente, sabe? A nossa rotina. Então, assim, agora, né, devido à pandemia, a gente está sem rotina. Querendo ou não, a gente saiu totalmente da rotina. Porque antes a gente sabia, desde quando a gente acordava até a hora de dormir, a gente já sabia certinho o que a gente ia fazer. Agora não sabe mais, né, Clarice? Agora a gente não sabe. A gente tem que inventar algo. Chega assim, tá, mas o que eu vou fazer mais? O que dá para fazer mais? E daí vem as crianças, vem o marido, que meu marido também, no caso assim, ele não ficou desempregado, graças a Deus. Amém. Mas foi reduzido, né? Então assim, ele trabalha seis dias por mês. Então assim, a maioria ele está em casa.
Mas ele já me ajudava, agora me ajuda muito mais, né? Agradeço a ele, né? A Deus também pelo marido que me deu, porque olha, sozinha eu acho que eu não conseguiria. É Mas verdade. é muito bom. Uma coisa que eu tenho observado, assim, a gente também dá valor nos últimos dias, assim, a gente ser grata também, mesmo diante da situação, porque se a gente para pensar e ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas reclamando da situação, né? E eu tenho sido, glória a Deus, né? Se tudo isso está acontecendo, porque é a permissão do Senhor. Amém. Eu fico pensando, tantas vezes a gente pediu, Deus, eu quero ser uma mulher sábia, Deus, me dê paciência para lidar com meu marido, Deus, me ajuda a entender ele. E eu vejo que esse é o melhor momento para você se tornar uma mulher sábia. Tá? É o momento para você se tornar uma mulher sábia, para você buscar em Deus paciência com o marido, com os filhos. Eu vejo que esse é o melhor momento. E falando de gratidão, eu vejo assim, ser grato com os nossos dentro da nossa casa. Verdade. Porque às vezes a gente é grato com todo mundo. Verdade, A gente é grato com o nosso verdade. pastor, com a nossa pastora, com o nosso irmãozinho, com o vizinho, com o colega de trabalho. E dentro da nossa casa, às vezes a gente não consegue ser grato. Não consegue reconhecer. A gente não consegue valorizar, né? Reconhecer. E eu vejo assim, nossa, nesses dias eu tenho observado assim, o meu esposo, ele não está trabalhando. Eu acordo 5h30 da manhã, todos os dias. Ele levanta todo dia a fazer meu cafezinho. Ai, Da mesma coisa forma que ele fazia antes. Olha só. E que às vezes é uma coisa que é tão. A rotina A rotina não me faz. Sabe, a rotina não fazia eu enxergar isso e ser grata por isso. Eu chego em casa hoje, meu almoço está pronto, eu digo, Deus, e agradecer ele. Né? Muito obrigada por fazer isso. Obrigada por você deixar a máquina lavando. Obrigada por estender. Assim, isso é esse de gratidão, valorização. Ontem mesmo eu cheguei em casa e digo, Deus, obrigado. Eu falei, Deus, obrigado. Eu agradeci mesmo. Assim, eu até me emocionei porque uma sexta-feira, no cenário anterior, eu chegava em casa numa sexta-feira, minha casa estava uma bagunça, eu tinha que fazer o almoço, eu ia fazer uma faxina. Ontem eu cheguei em casa, a minha casa limpa, cheirosa, o meu prato de comida pronto no micro-ondas. Eu disse, gente, eu tô ficando mal acostumada. É bom. E assim, eu agradeci, digo, Deus, obrigado pelo meu marido, pela minha filha, porque os dois fizeram isso na manhã, eles têm feito isso todos os dias. E às vezes eles ajudam a gente na nossa rotina normal, mas a gente não consegue valorizar isso. Isso Deus tem me ensinado e me mostrado também, a gratidão, a valorização com os nossos dentro da nossa casa. Isso é muito importante, gente, né? Tudo isso faz parte de uma mulher sábia, né? Aprender a lidar com a rotina, ser grata, ser prudente. Gente, quando a gente aprende essas coisas buscando em Deus, todas as outras se tornam mais fáceis de superar. Amém? A gente consegue superar os dias maus entendendo qual é o nosso papel naquele dia, né? Qual é o nosso papel naquele dia? Qual é a importância que nós temos naquele dia? Não vamos nos preocupar com o dia de ontem, já passou, e nem vamos esperar o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai ser. Por um acaso, alguma de nós imaginava que em 2020 nós íamos passar por tudo isso? Jamais. Não tem, né? Até as pessoas de mais idade nunca, né, Janete, foi ouvido falar desse tipo de coisa. Exato. Eu não sei se a senhora lembra que teve no início da pandemia, pastora, agora eu vou compartilhar, que eu falei para a senhora, hoje eu estou meio tristinha, lembra? Eu falei, porque a gente iniciou um ano com um monte de projetos, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquela perspectiva, tanto na nossa casa, na igreja mesmo a gente tinha assim uma agenda já estabelecida, a gente tinha vários planos para esse ano. Verdade. E de repente, parou tudo e a gente já não sabe mais qual dos planos a gente, quando voltar, que normal, a gente sabe que não vai voltar, o que a gente vai conseguir dar continuidade, o que vai acontecer. E isso teve um dia que me causou Uma frustração. Eu disse, meu Deus, e agora? E a que rumo
E os meus planos, como é que A gente ficam? perdeu o controle, né? A gente perdeu o controle. A gente perdeu o controle. Aí eu digo, Deus, mas tu sabe de todas as coisas. Você está no controle de todas as coisas. E então a gente tem que deixar e permitir que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, né? Sobre os nossos projetos para os próximos meses, para os próximos anos. E entender que é Ele que está no controle, é Ele que está no comando. É Ele. Quando a gente aprende a lidar dentro do nosso lar, entendendo que aquilo que Deus tem que estar no controle de todas as coisas, não é verdade? Que nós precisamos entregar o controle para Ele. Fica mais fácil, não é verdade? Quando a gente para buscar a sabedoria dEle, entendendo, Senhor, nós tínhamos tudo planejado, né? Tudo planejado. O primeiro dia, o tal mês, o tal evento, tal viagem, né? Tudo planejado. Porém, os planos dele precisam prevalecer, porque são maiores que os nossos. Não é verdade? E talvez, queridos, muitos dos meus planos, e talvez muitos dos teus planos, não eram os dele. Ou, pelo menos, não era o tempo. Aí o que ele fez? Parou o tempo para nos dar tempo. Não é verdade? Ele parou o tempo para nos dar tempo. Tempo de refletir. Tempo de buscar o Senhor com maior intensidade. Estar mais perto dele, ter mais intimidade com ele. Isso. Ouvir, parar para ouvir a voz dele, né? Porque na rotina que a gente tinha antes, porque fala com um, tudo bem, na correria. Como é que você tá? Na correria. Como é que você tá? Na correria. Era só o que a gente ouvia das pessoas, né? Corri. E às vezes a gente não parava, a gente até parava para ter aquele tempo com Deus, mas vai lá, fazia a tua oração, agradecia e não parava para ouvir. Não parava para tomar um café com as amigas. Com as amigas. Gente, Vamos marcar. E nunca marcava nada. com o marido, meu Deus, nós estamos falando nisso, eu estou devendo um monte de. Eu tenho que começar a cumprir esses cafés, gente. Porque a gente fica, vamos marcar. Meu Deus, gente, se nós fosse cumprir tudo que nós falamos que nós ia marcar de visita, de amiga, durante a pandemia, ainda vai ser pouco esses dias. Não é verdade? É verdade. O jeito é fazer um café comunitário e reunir, né? Todo mundo de máscara, né? Lembrando. Sim. Hoje a gente está aqui, mas está tudo bem higienizado, bem arrumadinho. Algo que eu senti também bastante, logo que começou a quarentena, foi a falta de estar aqui na igreja com os irmãos. Eu passava na frente, meu Deus, a gente não dava valor a um simples ensaio, a um simples ajuntamento, um mutirão de limpeza, a gente não dava valor. E hoje faz muita falta. A gente agora tem os cultos normais, só que não está normal. A gente não vai mais ser normal, isso a gente sempre ouve, né? Não vai ser normal. Só que senti muita falta de estar aqui no culto, nos ajuntamentos, e isso é bom para a gente ver que a gente, igual a pastora falou, a gente tem que ser grato por qualquer mínimas coisas, por um abraço, um beijo, um paz do Senhor, uma vigília de 1 hora, uma vigília de 2 horas, como faz falta. E isso só mostra que esse é o nosso lugar. Não existe outro lugar pra gente. Antes a gente pensava, nossa, tem que abraçar, tem que beijar, tem que isso, agora a gente quer fazer e não pode, né? A gente pensa agora. Exatamente. Faz isso mesmo. Um dia eu passei ali na portaria e aquela, não sei o nome dela, irmã Maria, eu acho. Ela me dá um abraço, parece um urso. Eu disse, eu tô com saudade do abraço dela, a pastora também, a pastora Márcia. Ela te abraça, que ela quase quebra os ossinhos. Eu disse, eu tô com saudade desses abraços. E às vezes antes tu não dava, né, assim, Aquele valor, né? né? E aquela pessoa ali na porta te abraça, te recebe, a pastora faz isso também bastante. Amém. Né? E a gente agora começa a sentir falta, pensar, agora eu não posso abraçar, que nem quando a gente chega, agora eu não posso abraçar, porque eu tenho que estar de máscara, não sei o quê. Tudo a gente questiona, né? E antes a gente tinha liberdade para tudo, né? E não fazia, isso. E não dava importância, né? É que nem em casa, eu estava falando com a Tati, o filho no quarto, a filha no outro, no celular, na televisão, o marido.
ninguém tinha tempo, não é que não tinha tempo, mas não usava. Exato. Por que agora as pessoas descobriram que tem pai, que tem mãe, que tem filhos, vão para a Isso. sala e se encontram, né? Eu vi bastante dessas coisas, né? Lá em casa não, porque só sou eu e ele, né? Não temos filho em casa, mas eu vejo em outras casas os pais estão se encontrando com os filhos. Oh, não é que tem filho em casa, se reunindo na sala, se encontrando, largando o celular, meu Deus. Eu acho que Deus estava bem chateado com a gente. Eu também Ninguém mais acho, estava né? tendo tempo para parar e olhar para dentro de casa e saber que tem pai, tem mãe, tem filhos, que tem que ter conversa, que tem que sentar na mesa, né? E almoçar Isso. junto e fazer a refeição junto. Ninguém mais fazia, né? Não. Só o prato ia para o quarto, outro ia para a sala. Inclusive com esse negócio de ir um para o quarto e o outro para a sala, eu até estava falando esses dias, o meu filho veio de São Paulo e vai ficar por uns dias por aí, porque lá em São Paulo está muito difícil, e nós estávamos, né, conversando a respeito de horário de almoço, horário de jantar, né? E quando eu era pequena, nós tínhamos esse princípio, Janete, mesa e horário, meio-dia, 6 horas da tarde, mesa, todo mundo reunido na mesa, aquela exato, o pai e a mãe. Aí eu casei, os filhos cresceram, e o que começou? Um ia para o quarto, outro ia para o videogame, outro chegava atrasado, outro saía correndo, eu trabalhava o dia inteiro, e a gente perdeu aquele princípio de mesa. Passou-se alguns anos, e o meu pai e a minha mãe vieram morar comigo aqui em Blumenau. Eu morava em Blumenau ainda. E quando eles vieram morar comigo, meu pai já com idade, o que nós resgatamos? A mesa. Gente, e agora meu pai, minha mãezinha não está mais comigo, meu pai ainda está 82 anos, meio-dia e 10, ele já começa a olhar no relógio e diz assim, mas o almoço é meio-dia. Né? Todo mundo sentado na mesa, lá já tem uma mesa enorme, grande, né? Sempre chega mais um, mais outro, mas assim, isso é muito importante. O resgate da comunhão na mesa, gente. Isso é importante. E esse foi o sentido desse café com vocês, meninas. Nos reunimos, agora nós vamos tomar esse café bem gostoso depois, tá bom? Quero dizer para ti que vamos ver se nós fazemos mais outros cafés. Se você quer participar, liga, pede, vamos tomar um café junto. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa tarde, junto com as meninas, né, é que vale a pena buscar essa sabedoria em Deus para comandar os nossos lares. Amém? Dizer para você, querida, se você está passando por essas situações com um filho pequeno, com um filho adolescente, com desemprego, amém? Com netos que nem nós, né, Janete? Eu quero dizer para você, querida, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele pode sim te dar suporte para você edificar o teu lar no meio de toda essa crise que a gente está passando. Amém? Quero deixar um abraço no teu coração e quero dizer que nós ainda temos mais algum tempinho aqui. Então eu quero dizer que se você quiser mandar um recado, se você quiser pedir alguma oração também, você está livre, pode pedir, pode falar. Amém? Então, vamos conversar mais um pouquinho, né? Estão me dando sinal que eu ainda posso conversar. Então vamos continuar dividindo. Não podemos perder a oportunidade, né? É verdade, olha só. Diz que mulher gosta. Quando eu falei que ia fazer essa live com o meu neto, ele perguntou assim, quanto tempo vão ficar lá? Aí eu falei, 1 hora. Ele disse, nossa, 1 hora. Eu disse, é pouco, né? 5 mulheres conversando. 5 mulheres conversando é pouco, se sendo que as câmeras nos inibem bastante. É verdade. Não é verdade? Mas é isso que a gente tem, eu creio que é isso que a gente tem para dividir nessa tarde. Amém? Fala mais alguma coisinha? Lari, pastora. Amém, assim, é o que a gente colocou nessa tarde, né? Não perca o momento, a oportunidade de edificar a tua casa todo dia. Edificar, construir, reconstruir algumas coisas, resgatar alguns valores que foram perdidos. Que é o momento, esse é o momento, essa é a oportunidade que nós estamos tendo como mulheres de nos tornarmos cada dia mais sábias. Amém? Eu quero deixar um abraço aqui
Aqui, ó, a Sueli está pedindo para nós mandar um pedaço de bolo para ela. Ah, pronto. Su, a Tati vai levar um pedaço de bolo, senão eu guardo para ti amanhã, quando tu vem no culto, come. Tá bom? Eu te Beijo, dou. Sueli. Amém. Amamos você. A Isolânia também, né, acompanhou nós aqui, tua irmã linda, querida, beijo pra ti. A Alessandra Passos, olha lá, a filhona, né, com orgulho da mãezona lá junto com a gente aqui, amém? Então eu quero deixar um abraço no coração de vocês, amém? Tem outras pessoas que estão nos acompanhando, dizer que foi um prazer estar com vocês nessa tarde, amém? Eu sempre digo que na comunhão da mesa há restauração para o coração. É verdade. Né? Nada que uma mesa, nada que uma reunião em volta da mesa não nos traga restauração, não nos traga revelação, não nos traga direção, não nos traga sabedoria. Então assim, ó, eu creio que você que nessa tarde nos ouviu, participou conosco, que está passando por essas situações, ei, você pode edificar o teu lar no meio dessa crise toda, amém? Confia em Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perde o controle nunca, amém? Eu quero que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe o teu lar, que Ele te ensine a ser essa mulher sábia que a Bíblia diz, que constrói, amém? Constrói tempo, constrói amor, constrói memórias, constrói esperança, paz e tranquilidade, amém? Que Deus te abençoe e nós agora vamos tomar o nosso café, né, meninas? Vamos. Dá um tchauzinho lá para elas. Tchau. Tchau.